lá, prontas para retirar. O que a prefeitura precisa hoje é contratar uma escavadeira que eles não têm lá no momento, contratar uma escavadeira e a prefeitura vai poder retirar à vontade de pedra lá que precisar para fazer todas essas pontes se quiser. Eu acredito que o município não vai conseguir, por exemplo, pegar pedra e fazer tudo de uma vez só, porque, claro, que não tem como, né? Até pela questão de máquinas, funcionário e tudo mais, né? Mas o que eu sugiro, já que daqui a um pouco se contrate uma máquina lá, porque o pessoal diz que isso é uma coisa bem simples. Como lá tem várias pedreiras, tu consegue contratar uma escavadeira facilmente lá. A prefeitura contrataria e faria um depósito aqui no município, né? Achar um local adequado e faria um depósito de pedra. Conforme vai precisando, se faria o reparo, né? Progressivamente. Se escolheria hoje, por exemplo, as pontes que eles acham que estão mais em estado crítico, que são mais urgentes, e fazendo gradativamente. Mas, porque ano passado já sofreu esse problema. Acontece que queriam arrumar a ponte e não se tinha material, né? E enquanto não fizer essas pontes com cabeceira de pedra, eu digo para vocês que não tem solução. Porque enquanto fizer com lona, bota madeira e aterro, a água vem e leva embora de novo. Já ocorreu várias vezes, né? Então, assim, a solução é fazer a cabeceira de pedra mesmo, que aí não vai incomodar mais. É uma coisa que vai aguentar durante muito tempo. A gente sabe de outros locais que foi feito com pedra aí e que solucionou o problema realmente. Aí não. Então, eu pensando em resolver esse problema aí, para a gente ter isso vai ser bom para as pessoas que transitam, para escoar a nossa produção, que vai ter uma ponte melhor, mais forte, né? E que aí a prefeitura também vai ter um material de graça, que hoje a gente sabe que os recursos estão escassos, que realmente a prefeitura não tem, que está cada vez mais difícil, né? Não se tem recurso. Então eu consegui essa doação aí e espero que ajude a comunidade e ajude a prefeitura a fazer essas pontes aí e faça esse melhoramento. Então, vou encaminhar para eles. Aqui está junto, para vocês verem, o termo de doação, assinado pelo proprietário, inclusive. E o proprietário se comprometeu de ir conosco lá, pegar o secretário e o pessoal, o vice-prefeito, para a gente ir lá na Cascaleira olhar e ver o que querem retirar, que está disponível. Quer pedra miúda, graúda, ele diz que tem qualquer tipo de pedra lá. Então, temos essa opção aí. Era isso, obrigado. Essa indicação está em discussão. Senhora presidente, não só tem que dizer para o colega vereador que eu sou favorável, né? Sua indicação, né? E além de citar os problemas, a gente vê a solução. É isso que nós, colegas, cada vez devemos buscar mais resultado, né? De sim criticarmos, quando tem que criticar, e também ajeitar a solução, né? Então, parabéns pela atitude, colega, a gente tem que reconhecer, né? E quem sai ganhando com isso somos todos nós. Eu digo, porque nós estamos aqui pela comunidade. Então, fica aqui meus parabéns ao colega, e o que eu puder ajudar, pode contar comigo, viu, colega? Um abraço. Essa indicação está em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 24 de 2019, subscrita pelo vereador Wendel Carpes. Indicação número 24, 2019. Ementa dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a colocação de quebra-molas e sinalização de limites de velocidade ao longo da Avenida Arthur Lange em nossa zona urbana. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas as providências cabíveis a fim de fazer uma análise de pontos estratégicos para a colocação de quebra-molas e sinalização de limites de velocidade ao longo da Avenida Arthur Lange em nossa zona urbana. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação da população que alega que atualmente dentro de nossa zona urbana não possuímos calçadas contínuas, fazendo com que os pedestres tenham que transitar dentro da avenida
e isso implica um maior risco de acidentes. Portanto, com a colocação de quebra-molas e sinalização, acarretará maior segurança à população. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 28 de fevereiro de 2019, Wendel Carpes, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Bom, essa indicação aqui é do ano passado. Essa indicação tinha feito ano passado, tinha conversado com o nosso arquiteto na prefeitura, né, e tinha conversado com outras pessoas, porque assim, ó, isso foi muito pedido, porque eu vou dizer para vocês que eu moro aqui na avenida, aqui próximo ao Celso, né, e vocês não têm noção o que é nesse corredor aqui, o que o pessoal às vezes passa em alta velocidade. Eu sei de gente que me reclamou, é um animal, mas tem um mundaréu de criança. Minha guria esse dia fugiu pro meio da rua. Se vem um carro, vem uma moto que nem passa aí às vezes, é acidente certo. Inclusive ali o senhor Zé Leomar ali, tinha 2 gatinhos, os 2 morreram que eles atropelaram. Então assim o que eu digo se tem criança pequena, tem coisa, porque é um perigo. Eu venho pedindo isso já desde o ano passado, então disseram que iam fazer, estou na aguardo e espero que esse ano saia do papel, o quebra-mola. Então, e sinalizações, né? Porque, pô, é complicado. Vocês sabem hoje que eles não respeitam, né? Tem gente que anda não vou citar, né? Mas tem motos aí que passam, e aí porque às vezes não tem polícia, não tem coisa e tal, às vezes não tem ninguém, eles abusam. Então, cada vez mais necessário que se faça quebra-mola aí para a gente ter Me dá uma parte. Com certeza. Não, eu concordo contigo, Wendel. Esse dia mesmo eu estava ali no supermercado, e aí eu estava vendo ali o cara parado ali, tô analisando bem o movimento. Olha, tem gente que não respeita. Eles passam ali, sei lá, acho que deve ser na base de 60 ou mais. Então, não é errado isso aí, né? Esses quebra-mola, por exemplo, que tem ali passando o Marlon ali no Gilson, esses quebra-mola, eles são bons. Hoje tu passa na base de 30 deles, assim, né, que tu não precisa diminuir muito. Então são os quebra-mola que eu acho que fazeria respeitar mais, né. Não é só moto, é carro, André. Eu vi um carro passando ali a toda, cara, é de abrir o olho, tu diz assim, esse cara é louco mesmo. Porque é uma falta de educação mesmo. Eu acho que falta de respeito às pessoas que não só que moram com vocês, que nós, mas assim, as pessoas de fora também, né? Então, concordo contigo. Isso aí, olha, quanto antes. Obrigado, vereador. Não, então é isso. Estou pedindo. São quebra-molas, eu acho que não é muito, é pouco. Se botasse uma aqui e uma ali, depois da Selmira para baixo ali, né, naquela baixada ali, que ali também eles embalam, né, fizesse um ali na Selmira, fizesse um aqui nesse corredor, nesse trajeto aqui, né, perto do mercado, talvez mais para cima um pouco, para quebrar aquela descida ali, né, então eu acho que resolveria. Então vamos ficar na guarda e tomara que saia isso aí do papel. Obrigado. Essa indicação está em discussão. Eu quero colocar que eu sou a favor a essa indicação, colega vereador, e dizer que os quebra-molas são muito importantes realmente. A gente pode ver ali, eu tenho o colega vereador Gilson, colega vereador Marlon, o quanto ajudou ali naquela nossa rua ali, o quanto ajudou aqueles quebra-mola. Porque o pessoal passava ali direto, e ali tem os quebra-mola e eles param. Então, já é vários tempos pedindo esses quebra-mola, até mesmo pelo mesmo colega e tudo, e até agora não. E são coisas simples de fazer e tudo, né? Então, só para dizer aqui que eu sou totalmente a favor, que é necessário antes que evite algumas coisas para acontecer pior ainda, tá bem? Obrigado. Essa indicação está em discussão. Eu gostaria só cumprimentar a mesa, né, pessoal, e dizer assim que esses dias, infelizmente, assisti uma coisa bem, para os meus olhos, até trágica, né? Um caminhão entrou a toda, não conseguiu nem fazer a volta direito aqui assim. Porque a estrada é para todo mundo, então passa gente consciente, passa gente com cabeça cheia, né?
e com más intenções, porque aquele caminhão que entrou lá, e duas senhoras ainda comentaram comigo, foi assim para matar alguém, não era para andar na estrada, um caminhão. Então ele saiu, depois fez a volta ali, retorno, e entrou na faixa com modo louco, assim. Então eu acho que está na hora realmente da gente providenciar, e como o Wendel disse, ali perto da prefeitura, ali próximo, ali é necessário que o pessoal se aproveite naquela baixada e vai, porque pensa que não vem ninguém. É muito, até para a gente entrar ali, a gente tem que cuidar muito. Eu também sou a favor e peço que a prefeitura tome providências imediatas. Essa indicação está em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 25 de 2019, subscrita pelo vereador Lothar Holz. Indicação número 25, 2019, emenda, dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que seja construído um abrigo na estrada da Colônia Santana, interior do nosso município. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que seja construído um abrigo na estrada da Colônia Santana, próximo à entrada do corredor dos Burke, perto da casa do falecido senhor João Miritz. Oi. Alô, som. Ei, som. Oi. Oi. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação dos moradores daquela localidade que alega não ter nenhum abrigo para esperar o transporte escolar ou transporte de linha. Cabe ressaltar que no verão é comum as temperaturas ficarem elevadas, causando desconforto às crianças e adultos que necessitam diariamente aguardar transporte, seja de linha ou escolar. Ressaltamos que no inverno o problema se agrava nos dias chuvosos frequentes daquela estação. Portanto, acho de extrema necessidade a construção deste para as pessoas abrigarem-se. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 28 de fevereiro de 2019, Lothar Holz, vereador do MDB. Essa indicação está em discussão. Em votação, essa indicação foi aprovada por unanimidade. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 2 de 2019, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 2, 2019. O presente projeto de lei autoriza a alteração da Lei 379/2003 no artigo 3º. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2019. Wilson Furno, presidente. Lothar Holz, relator. Marlon Pradio Centeno, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 2, 2019. O presente projeto de lei autoriza a alteração da Lei 379/2003 no artigo 3º. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2019, Vacilo dos Santos, presidente. Arlete Hartwig, relator.
Gilson Benning Baifus, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloquem em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Autoriza a alteração da lei antecitada em seu artigo 3º para alterar o número de cargos conforme segue: denominação da categoria funcional, contador, número de cargos 2, padrão 9. Em discussão. Senhora Presidente, os demais colegas vereadores e a colega vereadora e o pessoal do Facebook, boa tarde. Não só a gente sabe a necessidade de 2 contadores, há muito serviço e tudo, mas eu fico pensando, eu estava estudando em casa, a folha já está 56%, praticamente 56%, né? E a gente está criando mais um cargo e tudo. Então, como é que eu vou dizer assim? Às vezes, se é tão necessário, faz uma contratação de uns 3 meses para dar uma mão, porque nós temos um contador e tudo já no município. Mas temos, vereador, se é meio ou não, o senhor está dizendo, mas a gente tem um contador no município. A gente tem, né? E eu acho, do jeito que está hoje, é um problema, sabe? Mas eu já vou até antecipar meu voto aqui, né? Respeitando a cada decisão de cada colega e tudo. Eu vou votar contra esse projeto aí e tudo. Tá bem? Obrigado. Senhor Presidente, pedindo então que a senhora colocasse em votação nominal o referido projeto. Então, estou discutindo. Estou em discussão, então tem mais alguém que quer discutir o projeto? Não. Eu gostaria de comentar assim, ó, que hoje a gente tem o contrato, né, professor, como é o rapaz que ele veio apresentar? Não, o PEP, que é um contrato. Pelo que eu fiquei sabendo da prefeitura, é que eles vão cancelar esses contratos, o contrato com o PEP. Então, financeiramente, eu acho que isso não vai atribuir, assim, valor maior lá finalmente. Posso só, se a senhora me permite? Sim. Na verdade, sim, colega, porque o PEP hoje ele é RPA, é Recibo de Pessoa Autônoma. Ele não entra na folha de pagamento. E esse contador vai entrar na folha de pagamento. A senhora me entende? Conforme o Renato discutiu esses dias, que a RPA agora entra, porque o Tribunal de Contas apontou. Vai entrar agora, mas o PEP não está entrando. E agora esse vai entrar. Entendeu? E é só para constar isso mesmo. Não, mas para constar, assim, essa questão dos 55 e 52, eu também fiquei analisando, né? Porque a gente recebeu os 52 esse dia. 52,7 foi, né? Para o impacto para o impacto lá pro monitor. No caso do monitor, né? Depois eles e aí no dia foi bem questionado a questão no dia da apresentação aí do Renato, e aí a gente finalmente ficou sabendo que estava em 55 alguma coisa. Então hoje eu quase 58, né? Então eu também fico pensando, né, como é que vai ser essa folha de pagamento a partir de... Só que quando eu questionei isso, eles me disseram que ficaria elas por elas, porque, na verdade, é essa a minha intenção, por isso que eu acabei sendo a favor. Tá, mas se o PEP ficasse, ele não entraria na folha de pagamento? Eu vou... Está em discussão, mas alguém quer discutir o projeto? Então, como foi falado aqui pela secretária de Saúde, né, a gente sabe que os RPAs vão ter que sair, porque eles vão entrar na folha de pagamento. Aí, eu não sou a pessoa exata, mas acho que a gente, para ele responder, se o senhor me permite, por que não também, junto com essa empresa que vão terceirizar, porque veja bem, o PEP, vamos usar a palavra dispensado. Porque ele não foi demitido, ele teve que ser dispensado porque ele presta um excelente trabalho, né? Eu sempre digo que o PEP e a Silvana,
os dois sozinhos na prefeitura conseguem dar conta de tudo, né? Graças a Deus, ao bom Deus, a Silvana é concursada. Não vai embora. Vejamos assim, ó. Se eu tiver errado, me corrija. O PEP prestava serviço para a prefeitura também. Sim. Né? Não presta mais, né? Vai ficar mais 2 meses só na saúde, correto? Terminar o contrato só, né? Até terminar o contrato, na saúde. Não daria. Então quer dizer que o contador ele consegue dar conta do serviço da prefeitura. Né? Ele não conseguiria dar conta de tudo, né? No caso, auxiliar a saúde. Se o PEP vai ficar 2 meses na Secretaria de Saúde, por que não incluir nessa empresa que prestará serviços para a Secretaria de Saúde, perdão, um contador também? Vocês estão me entendendo? Mas, Marlon, pelo que a secretária de saúde falou, essa empresa vai contratar médicos e enfermeiros, né? Seria daí outra licitação, tu quer dizer? Só, com licença. Fique à Senhora vontade, presidente, colegas vereadores, colega vereador, boa tarde a todos. Então, segundo eu sei, tem contador do concurso, para chamar, né? Então, me parece, eu não tenho certeza, que ela entrou na justiça e ganhou essa vaga. Porque estavam contratando, mesmo sendo terceirizado. Ah, não, ótimo. Então, acho que foi esse o detalhe. Era isso que a gente precisava ouvir, então. Muito obrigado. O artigo 1º está em discussão ainda. Só para terminar, com perdão, só a preocupação é com o percentual que está a folha Com a mesmo. folha. Né? É só, nada mais, não é nada contra Danilo, nada contra a PEP, nada contra quem vai entrar. Né? Mas se o cara botou na justiça Mas e já é uma ganhou... informação que a gente não tinha, é uma informação né? que a gente não tinha. Então, é só para constar, porque essa é a nossa preocupação, a folha de pagamento, né? O artigo 1º está em discussão ainda. Quero falar. Não, assim, não, eu acho que assim, esse cargo aí, daqui um pouco, como disse, né, aquela coisa, vai ter que alguma coisa vai ter que se fazer, se sair o PEP, né, vai ter que ter outro, só o Danilo, infelizmente, não vai conseguir dar conta, né, mas o que não me deixa triste também é que aquele dia a gente conversou com a secretária e ela me dizer agora, tipo, que não tem como contratar, o dinheiro está aí, não tem como contratar porque a folha está cheia e não tem como contratar o pediatra, ginecologista, imagina. Isso é um problema, né, Tchê? Aí agora vamos contratar um concursado, uma coisa, porque isso vai ficar na folha, né? Esse aí não tira mais. Então é efetivo. Então são coisas assim que, pô, peraí, tudo bem, vão trazer, é necessário, eu entendo esse lado. Agora também é como eu disse, acho que nós temos que sentar e conversar, porque eles vão ter que montar uma equipe para ver esse negócio aí de terceirizar, de contratar uma empresa para trazer alguém. Não podemos, né? Imagina com o dinheiro parado ali, desde o ano passado, estão falando que vão contratar, e vai chegar mais o inverno e nós não vamos ter um pediatra para as crianças, as mulheres precisando de ginecologista não tem. Então, acho assim, ó, que nós precisamos sentar e conversar com eles, que isso realmente, eu acho que até o próprio Renato, que talvez esteja vendo isso aí para nós fazer uma coisa que vá para frente, né? Porque como tá, não dá para deixar. Mas eu vou ser a favor, quero contratar, precisa. Se o PEP realmente vai sair, agora espero que o PEP saia. Não vão me botar um contador e daqui um pouco, não deu, vamos trazer o PEP de novo. Aí não, aí também, aí eu acho que não pode acontecer. Presidente, eu gostaria de complementar, o Lothar falou o essencial, porque como o Lothar disse, é que essas coisas a gente não fica sabendo, né? Então eles não explicam e a gente fica boiando, né? Então, mas se tem uma pessoa que no concurso realmente entrou na justiça e o PEP está como RPA, não tem solução. É isso que vai acontecer, mas deviam ter nos falado, que ia ficar muito mais fácil nós até votar, inclusive o vereador ia ter outra visão. Que eu ouvi falar foi isso aí, né? Que não, até mesmo não sei como, porque o PEP é concursado, não é contratado pela empresa, então nem sei, como não entra na folha, não sei como é que isso a pessoa do concurso conseguiu ganhar a vaga na justiça, né? Não sei. O artigo 1º, então, já está bem discutido. Não, só mais um pouquinho, senhora presidente. Não, só para colocar, né, que é válida a colocação do colega vereador. Muitas vezes a gente não sabe
E se a gente vai fazer um questionamento, tu é contra, né? Mas eu ainda, analisando comigo ainda, eu mantenho a minha posição. Porque se tem que contratar um contador, que chama o próximo do concurso e que seja um contrato. Então, nada contra. Eu acho que não é necessário ainda no momento criar um cargo. Então, só para colocar É que para o os contrato ele pode ser apontado, né? Se toda hora a prefeitura ficar contratando, eles vão sofrer apontamentos por contratar. Então, o concurso ainda é a maneira legal de... Mas eu respeito. E o meu questionamento é em questão à folha, realmente, né? E se a gente for olhar para tanto outros lados e tudo, teria outros cargos para ser criado e tudo. Mas está bem. Obrigado. Não. O artigo 1º está em discussão. Marlon, quer discutir ainda? Não, só pedir para colocar em votação nominal. Sim, vou colocar. Então, está em votação nominal, cada um responde, né? Vereador Wilson começa votando. A favor. Tu fala o nome dos demais e vai falando o voto. Coloca o nome do Lotar, pergunta o voto. Lotar, seu voto. Eu voto a favor também. Seu Marlon, seu voto. Vamos contratar, eu voto a favor. Deixa contratar. Wendel. A favor. Alexandre. Eu voto contra, conforme eu tinha Da falado. Silva. O meu voto é a favor. Dona Arlete. A favor. Seu Gilson. Meu voto é a favor. Então, o artigo 1º foi aprovado por maioria. Artigo 2º. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. Em discussão. Em votação. Tem que ser todos os artigos votados nominalmente, por favor. Verdade. É que eu não sei. Meu voto é a favor. Seu Lotar. A favor. Seu Marlon. Vamos contratar, eu sou a favor. Seu Wendel. A favor. Alexandre. Voto contra. A favor. Dona Arlete. Eu voto a favor. Gilson. Meu voto é a favor. O artigo 2º foi aprovado por maioria. Assim sendo, o projeto de lei de mensagem número 2 de 2019, que autoriza a alteração da lei número 379 de 2003, no artigo 3º, foi aprovado por maioria. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 3 de 2019, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 3, 2019. O presente projeto de lei institui a alteração da Lei 154, de 11 de março de 1999, Serviço de Inspeção Municipal, SIM. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2019. Wilson Furman, presidente. Lothar Holtz, relator. Marlon Prázio Centeno, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 3, 2019. O presente projeto de lei institui a alteração da Lei 154, de 11 de março de 1999, Serviço de Inspeção Municipal, SIM. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2019. Vacilo dos Santos, presidente. Arlete Hartley, relator. Gilson Belling Baifus, secretário. Os vereadores têm que voltar para os seus lugares, que a gente tem que fazer a votação. Não é, mas a gente está em votação, a gente está em projeto, como é que eles estão fora? Coloco em discussão e votação os pareceres, em discussão. Em votação, Faltando gente. os pareceres foram aprovados por unanimidade.
Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica instituída a alteração do serviço de inspeção municipal SIM do município de Turuçu, vinculado à Secretaria Municipal da Agricultura, conforme Lei Federal número 7.889/89 e suas alterações, que tem por finalidade a inspeção e a fiscalização do produto industrial e sanitário dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, adicionado ou não de produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito nesse município. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 1º. Artigo 2º. Artigo 2º. Essa lei regulamenta a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal produzidos no município de Turuçu, destinados ao consumo nos limites de sua área geográfica, nos termos do artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal e em consonância com o disposto nas leis federais número 1283, de 18 de dezembro de 1950 e 7.889, de 23 de novembro de 1989. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 2º. Artigo 3º. Artigo 3º. São atribuições do Serviço de Inspeção Municipal. Sim. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 3º. Artigo 4º. Artigo 4º. São sujeitos à fiscalização prevista nessa lei. Você tem que falar daí, né? Senão não vai entender o que é. Pois é. Vai que tá. A. Os animais destinados à matança, seus produtos e subprodutos e matérias-primas. B. O pescados e seus derivados. C. O leite e seus derivados. D. O ovo e seus derivados. E. O mel e cera de abelhas e seus derivados. Deu. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 4º. Artigo 5º. Artigo 5º. A fiscalização de que trata essa lei far-se-á nos estabelecimentos industriais e nas propriedades rurais com instalações adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou industrialização sob qualquer forma para o consumo. B. Nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que industrializarem. C. Nas usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de recebimento, refrigeração e desnatamento do leite ou de recebimento, refrigeração e manipulação dos seus derivados e nos respectivos entrepostos. D. Nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados e nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem, conservem e adicionem produtos de origem animal. F. Nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varejistas. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 5º. Artigo 6º. Artigo 6º.
É proibido em todo o território municipal a duplicidade de fiscalização industrial e sanitária em qualquer estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal, que será exercida por um único órgão, conforme Lei Federal número 1273/50. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 6º, artigo 7º. Artigo 7º. É de uso ordinário do Serviço de Inspeção Sanitária Municipal, legislações específicas, especialmente as publicadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 7º, artigo 8º. Artigo 8º. A inspeção e fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem animal não será restrito a este, se estiver sob regime de equivalência com o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Industrial, agroindustrial, familiar, artesanal e de pequeno porte, SUSAF-RS, conforme Lei Estadual número 13.825/2011 e Decreto Estadual número 49.340/2012, ou com o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISBIPO, este integrante do Sistema Unificado de Atenção e Sanidade Agropecuária, SUASA, conforme Decreto Federal número 5.741/2006 e Instrução Normativa número 36/2011. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 8º, artigo 9º. Artigo 9º. Fica designado para ser o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal o médico veterinário efetivo do quadro de servidores. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 9º, artigo 10. Artigo 10. A inspeção industrial e sanitária realizada pelo SIM deverá ser instalada de forma permanente ou periódica, de acordo com a classificação do estabelecimento, avaliação de risco e do histórico do estabelecimento, determinado pelo diretor de Serviço de Inspeção Sanitária Municipal. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 10, artigo 11. Artigo 11. Nenhum estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal poderá funcionar no município sem que esteja previamente registrado no órgão competente para a fiscalização de sua atividade, conforme Lei número 7.889/89. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 11, artigo 12. Artigo 12. A aprovação de projetos e registros de estabelecimento será de competência do diretor do Serviço de Inspeção Municipal, cargo exercido por médico veterinário. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 12, artigo 13. Artigo 13. Ficará o cargo de secretário municipal da Agricultura e do Serviço de Inspeção Municipal, sim, fazer cumprir esta lei e as normas e regulamentos que vierem a ser implantados por meio de dispositivos legais que dizem respeito à inspeção sanitária industrial dos estabelecimentos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 13, artigo 14. Artigo 14. O Poder Executivo Municipal publicará no prazo de até 30 dias a contar da data da publicação desta lei, decreto regulamentando as exigências documentais para aprovação do projeto e registro do estabelecimento, bem como as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento, manual de boas práticas de fabricação e seus POPs, procedimento de abate, taxas, multas, exames laboratoriais, carimbos, localização do estabelecimento, laudos técnicos e demais dispositivos necessários para a organização, estruturação e funcionamento da inspeção sanitária municipal.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 14, artigo 15. Artigo 15. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 15, artigo 16. Artigo 16. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal número 154, de 11 de março de 1999. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 16. Artigo 17. Artigo 17. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 17. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 3 de 2019, que institui a alteração da Lei 154, de 11 de março de 1999, Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 4 de 2019, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 4, 2019. O presente projeto de lei autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público de um motorista para a Secretaria Municipal de Educação, conforme o artigo 232 da Lei Municipal número 386/2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2019. Wilson Furm, presidente. Lothar Holz, relator. Marlon Pradio Centeno, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 4, 2019. O presente projeto de lei autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público de um motorista para a Secretaria Municipal de Educação, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 286/2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2019. Vacilvo dos Santos, presidente. Arlete Hartwig, relatora. Gilson Belling Baifus, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao secretário, ao primeiro secretário, para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público de um motorista para a Secretaria Municipal de Educação. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 1º. Artigo 2º. Artigo 2º. O prazo de contratação é de 3 meses, renovável por igual período. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 2º. Artigo 3º. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo é o constante da Lei Municipal sobre o número 386/2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 3º. Artigo 4º. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurado os direitos constantes do artigo 236, caput e incisos da Lei número 386/2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 4º. Artigo 5º.
Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 5º. Artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 6º. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 4 de 2019, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista para a Secretaria de Educação, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 e artigo 37, nono da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Eu. Senhora Presidente, colega vereadora, colegas vereadores, o público que nos assiste, eu vou fazer, na verdade, a leitura de uma publicação do Facebook, mas é uma coisa bem legal, e depois, no final, eu vou falar o nome da pessoa, tá? Vou ler, então. Antes da prova do Enem, nos dias 4 e 11 de novembro de 2018, orei pedindo a Deus que me guiasse nas respostas e na redação. Pedi que fosse a minha melhor prova e que desse nota suficiente para entrar no curso que eu queria. Deus me ouviu, iluminou os olhos do corretor da redação e fez todo o meu esforço valer a pena. Agradeço primeiro a Ele por essa bênção. Agradeço àqueles que sempre acreditaram em mim e quem não acreditou. Está aí, Bicho Medicina 2019. Isso é a Thaís de Araújo. Então eu queria dizer que a comunidade de Turuçu, todinha, com certeza, está muito orgulhosa dela, né? Eu me emocionei ontem quando eu li, porque imagina, gente, passar num vestibular de medicina, numa das faculdades mais concorridas de Pelotas e do Brasil, que é a Universidade Católica de Pelotas, e com bolsa. Tu imagina a nota que essa menina não tirou. Então, Thaís, se tu estiver nos escutando, nos assistindo, quero deixar os parabéns para ti, dizer que Turuçu está muito orgulhoso de ti, que Deus te ilumine, que Deus te ajude aí, e no máximo 5 anos, 6 anos, teremos talvez a primeira médica formada de Turuçu. Então, parabéns a Thaís, parabéns aos pais da Thaís, parabéns à família da Thaís, que sempre apoiou aos estudos, e te desejo boa sorte aí nessa caminhada, e dizer que pode contar com a gente aí porque precisar. Mais uma vez eu vou dizer, Turuçu está orgulhoso de ti. Parabéns. Presidente, os demais colegas, os que nos assistem, eu queria fazer um agradecimento. Como o Marlon diz, a gente tem que agradecer. Estava com a minha indicação já novamente, assim, quase que embalando, né, ela para também repetir, e constatei que foi feito a entrada lá da garagem da saúde lá. Bem legal, eles fizeram com pouco dinheiro, né, gastaram muito pouco. Eu acho assim que ficou quase uma obra de arte. Se vocês, quem já viu, deve ter olhado, né, ficou muito bom. E aí eu agradeço, né, por ter levado em consideração que lá não é só o transporte que entra, que nós temos também a exposição dos nossos produtos, né, e que agora facilita o acesso lá da população. Também queria agradecer também, né, a prefeitura sobre aquela reunião, né, o Lotário estava, né, no Caldas Júnior, sobre aquela bomba d'água. A prefeitura adquiriu uma nova bomba d'água, já foi entregue ao Grupo do Centenário, assim como também uma tampa lá que a comunidade da São José, lá do Grupo de Centenário, lá pediu, e eles fizeram a entrega. Então, tenho 3 agradecimentos para fazer, que foi um pedido da comunidade e foi atendido. Tá, eu também queria aproveitar esse embalo do Marlon, né, eu tinha até notado também, né, queria dizer para a Thaís que eu já sabia disso, né, e ela é persistente, né, e assim como ela, tem muitos nossos alunos do João Simões que têm capacidade, tem que confiar, acreditar
e ir em busca daquilo que é possível. Uma faculdade hoje de medicina, no início assim, do primeiro ano, está em torno de 6 mil na Católica, mensais. No final, mensal. É a neta do Ilvo Faz, né? Ela está terminando esse ano. No final, agora, ela está terminando 8 mil. Então, imagine, um presente desse, né? Não é para qualquer um. A Thaís, a nossa consideração, eu já sabia, porque ela tem mérito para fazer isso. E tantos outros têm também, né? Como esses dias a gente teve aqui a medalha de ouro. A gente tem um potencial enorme aqui em Turuçu. Tem que acreditar. E desejo a ela tudo de bom, e realmente quero ver ela exercendo essa profissão, e que seja aqui em Turuçu. Parabéns, Thaís. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma comunicação? Também gostaria de dar os parabéns à Thaís, à família dela, ao Roberto, o pai, a mãe. E isso aí é o que eu sempre falo, às vezes a gente não leva fé, mas o Turuçu está repleto de pessoas que têm capacidade e têm condições de fazer o Turuçu melhorar. Então, acho que esse tem que ser o pensamento de futuro aí para a gente ter um município melhor. Nós temos muitas pessoas aí com capacidade que pode assumir funções e que pode fazer esse município um município melhor. E o exemplo aí está aí da Thaís, que conseguiu esse feito aí, que está de parabéns. Eu vim aqui também fazer um agradecimento, porque a gente, quando precisa cobrar coisas e criticar certas coisas, a gente critica e cobra. Mas vou agradecer a Secretaria de Agricultura, a Prefeitura em especial. Fiz uma indicação aí pedindo placas lá para a Vila Fetter, para redução de velocidade, que o pessoal tem se queixado que tem alguns carros, caminhonetes que passam em alta velocidade lá dentro e não estavam respeitando. E aí eu pedi placas e foi atendido, colocaram placas lá de redução de velocidade, uma placa de pare, até para quem vem no sentido da vila para a BR, né? Que ali já aconteceu quase acidentes, porque vem o pessoal daquela rua que vem debaixo da Areal. Então, obrigado por ter atendido a indicação e obrigado ao secretário Roni lá que colocou as placas aí. Obrigado. Pessoal, eu vou... eu tenho uma lista aqui. Posso comunicar também? Sim. Não só para dar os parabéns a essa menina aí, e realmente dizer que o nosso município tem várias pessoas capacitadas e que só tem a crescer e tudo, né? Eu estava mexendo com a colega vereadora Arlete, né? Um belo presente para o Dia das Mulheres, né? Foi um belo presente. Deixo aqui parabéns pelo Dia das Mulheres, que será dia 8 de março e tudo, né? Principalmente a minha mãe e as demais mulheres aí. Isso aí, muito obrigado. O Alexandre que sempre se lembra dessas datas. É verdade. Obrigado, Alexandre, por se lembrar. De nós, né, dona Arlete? Eu vou falar no dia 11. Não, eu preciso dar uma lista aqui dos nomes dos faltosos dos últimos 3 pleitos. Quem não votou, né? É da Justiça Eleitoral esse recado. Então, se vocês conhecerem alguém, até vou pedir depois pro pessoal colocar essa lista também ali na frente, no mural. Vou dar uma cópia para vocês e vou colocar ali. Não. Só se for alguém que eu não conhecia. Então é assim, ó. Adão Eduardo Garcia da Silva, Alexandro dos Santos, Anderson Fabiano Rios da Silva, André Luiz Capke, Danilo Manque Leal, Eduardo Hartwig, Fabiana Liebke, quem? Juliana da Silva Jouglard, Luci Rejane Pins Ollermann, Lurian Leal dos Santos, Marcelo Pinheiro dos Santos, Maria Isabel Liebke Borges. Então, esses aqui têm o prazo, né, a contar do dia 7 de março, 60 dias, para comprovar, né, para fazer o pagamento das multas, na verdade, porque já tem multa, né, na Justiça Eleitoral. Então, eles têm a contar do dia 7, 60 dias. Senão, vai ser cancelado automaticamente as inscrições deles, né, o título. É esse recado que eu tenho. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não?
Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de março de 2019, às 15 horas.